Olá, alunos! Estamos aqui para falarmos de dois movimentos artísticos ali da história da arte no período ocidental e que eles se contrapõem ali entre características. Então, lembrando aqui que normalmente os movimentos artísticos surgem, o posterior surge como revolta ali dos artistas, como contrariando os preceitos do movimento anterior, e é assim que normalmente eles se configuram. O primeiro movimento que vamos falar é o neoclassicismo. Lembrando que o neoclassicismo aqui, para nós brasileiros, ele é bastante significativo, porque ele vai influenciar significativamente a nossa formação acadêmica em artes no Brasil. Lembrando então aqui que no Brasil, lá em 1816, lá com a vinda de Dom João VI ao Brasil, com toda a sua comitiva se instalando no Rio de Janeiro, ele trouxe a missão artística francesa, no qual veio Debré para o Brasil, e Debré, então, junto com outros artistas e com arquitetos, eles fundaram a Escola Imperial de Belas Artes, que depois se tornou a Escola Nacional de Belas Artes, e que fundou, então, aí a primeira formação acadêmica de nível superior em artes no Brasil. Isso é super importante, mas essencialmente de caráter neoclássico, porque Debré ele era do neoclassicismo francês, já que o seu primo lá na França, ele era o representante do neoclássico, que era o David. Inclusive o David foi ali o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, mas depois David teve que se retirar em função da Revolução Francesa da França. O Debré também teve que se retirar, eles foram exilados. Então o Debré foi para o Brasil, o David foi para a Prússia, e nós tivemos então a contribuição ali de mais ou menos mais de 10 anos, a contribuição de Debré no Brasil, retratando o Brasil da época e também fundando ali a primeira escola de nível superior em artes no Brasil. Então nós temos aí uma herança brasileira neoclássica, e é bem desse neoclássico aqui que vamos falar. Aqui tem uma obra do primo do Debré, né? Então tudo é muito próximo, né? O primo do Debré, do David, veio para o Brasil, nos ajudou a fundar uma escola de artes de nível superior, e tudo isso lá na França, que parece tão longe de nós e ao mesmo tempo se tornou muito próximo. Temos uma obra aqui então de David, né? Jacques-Louis David. E como característica, então, o neoclássico, se a gente for pensar literalmente como o termo neoclássico, neo de novo, então o novo classicismo. E eles buscam, então, o retorno ao passado, pela imitação dos modelos antigos greco-latinos. Então, aqui a gente vai ver que eles têm aí uma influência muito forte do período ali, do período greco-romano, né? E eles vão, então, incorporar esses preceitos, como equilíbrio, a busca até de uma simetria, a valorização das formas físicas, tudo isso muito valorizado. Se a gente for olhar aqui uma obra, né, no caso de David, essas colunas clássicas aqui, que fundam aqui e que compõem o fundo da composição, ela sugere uma noção de simetria para a obra, né? Temos aqui também essas diagonais que dão uma sensação de profundidade, também fazendo recurso do uso da perspectiva, tá? E temos aqui uma cena de caráter aí mitológico, uma cena que é uma cena, digamos, quase dramática, né? Que tem uma coisa de teatral aqui, parece que é um ritual ali que está acontecendo. Então, pensando nesse caráter teatral aqui, o neoclássico tem como característica essa teatralidade, tá? Então, o que é diferente de uma obra neoclássica, de uma obra do período greco-romano, do período renascentista? Aqui a gente tem essa busca dessa
desses elementos do desenho, essa composição que no fundo a gente viu ali, que busca ali uma composição equilibrada, até simétrica, mas essa teatralidade, parece que é uma cena de teatro, é uma cena que foi encenada para o pintor retratar, porque ela fica muito fora de um contexto real, não parece uma cena do cotidiano que está naturalmente acontecendo, ela é uma cena forjada, uma cena encenada. Então isso fica como uma dica aí para vocês gravarem, que o neoclássico tem busca desse novo clássico, que busca preceitos antigos lá da antiguidade clássica, mas impregna as suas pinturas com uma teatralidade. Outra característica aqui, né, esse academicismo. O que seria academicismo aqui? Seria essa busca da arte acadêmica, essa arte que é ensinada por essas relações de equilíbrio, simetria, busca de retratar o mais fiel possível as figuras. Tudo isso aqui remete, então, a esse academicismo. No tema também, né, a gente vai ver aqui que o tema busca esse academicismo, que são temas mais históricos, né, tem um caráter histórico. E as técnicas, né, essas técnicas, modelos e regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes. Então, quando a gente fala arte acadêmica, é uma arte aprendida nas escolas de belas artes. E o que seria, o que é ensinado, o que a gente aprende nessa arte acadêmica nas belas artes? Seria essa cópia fiel da realidade, o corpo proporcional, buscando aquela proporção do homem até vitruviano, lembrando ali do Renascimento com Leonardo da Vinci, que busca seguir uma proporção, busca do equilíbrio, da simetria e a busca de uma cópia fiel das figuras. Claro que tudo aqui, como tem esse caráter de teatralidade também, eles sempre buscavam idealizar, ou seja, deixar a figura mais bonita do que efetivamente era vista. Então aqui a gente vai ver que tem esse caráter dramático, mas é diferente do dramático do barroco, porque ele busca esse lado teatral. Parece que é uma fotografia de um fragmento de uma cena teatral acontecendo, tá? E no fundo, de novo, temos essas colunas clássicas aqui para remeter aí, de novo, essa menção. Então, a gente pode pensar historicamente aqui que eles vão contra o rococó, o período rococó, que é cheio de adornos, de excessos. Aqui eles buscam essa limpeza, essa objetividade, tem os detalhes, mas não são detalhes exagerados como o do rococó. Aqui a gente tem uma pintura mais limpa no quesito detalhes. Uma característica da pintura aqui, temos Davi, né? Esse formalismo na composição, refletindo mais a linha do desenho, uma composição mais simplificada do que a gente viu no barroco e no rococó, né? Como a gente pode comparar, porque o neoclássico ele surge mesmo ali em contraposição ao barroco e ao rococó. Então é uma composição limpa, uma composição clássica. A gente vai ver que não tem nenhum tipo de excesso aqui nessa composição feita por Davi. E a gente vai ver aqui que as pinturas históricas também, é muito recorrente, eles retratam cenas que aconteceram de fato. Temos aqui novamente, então, o Davi com a morte de Marat. Marat foi um importante ativista político da época que foi assassinado, e o Davi, em homenagem ao Marat, ele vai retratar, então tem assim um caráter histórico real aqui, né? Ele contando um pouquinho do que aconteceu e falando da importância desse personagem, ao mesmo tempo
tem uma coisa, tem uma dramaticidade aqui no sentido de teatralidade, e ao mesmo tempo é uma pintura que fala um pouquinho do que aconteceu na história. E também aqui a obra, né, diferente do barroco, por ter uma característica essencialmente do clássico, uma valorização dos contornos aqui pela linha do desenho. Então a linha do desenho ela foi abandonada aqui pelo barroco, e o neoclássico retoma, porque eles acham que a pintura tem que ter contornos nítidos, contornos claros com relação ao seu fundo. Outra característica, mais uma obra aqui de Davi, uma pintura de caráter histórico também, teatral, né? Porque sabemos aqui que é uma luta e ao mesmo tempo tem crianças, tem essa mulher de braços abertos, então é uma figura aqui mais simbólica, mais metafórica, ou seja, que não aconteceu na vida real, não foi de fato isso que aconteceu. O Davi está tentando aqui de uma certa maneira teatralizar um pouquinho a cena. E no barroco a gente tinha um contraste de cores intensas. Aqui no neoclássico a gente tem um colorido harmônico aqui com a cena. A gente tem até uns tons de vermelhos que se sobressaem um pouquinho da composição, mas são pontuais, né? Então aqui a gente tem aqui o vermelho, aqui o vermelho, aqui o vermelho. Então ele se dilui no todo da composição, que são tons mais harmônicos, aqui tons mais terrosos, mais diluídos. Então essa também é uma característica aí do barroco, do neoclássico, desculpe. Falei barroco aqui, mas o neoclássico é o oposto do barroco, tá, pessoal? Não confundam o neoclássico com o barroco, porque são movimentos aí contrários. Na verdade, o neoclássico surge até como uma reação contrária aí o barroco, o rococó. Ele vem com uma nova roupagem do clássico, porque eles quando a pintura já vai para um excesso de detalhamento, excesso do lado mais expressivo, o neoclássico surge aí para retomar um movimento anterior a esses, com uma crítica ao que estava sendo feito no período em que surge o neoclássico, tá? Então normalmente é isso que acontece, mas é do neoclássico que estou falando. E temos aqui então, como o neoclássico é extremamente rígido com relação à configuração das figuras, temas clássicos, históricos ali, né? E até mesmo figuras do cotidiano de maneira limpa, de maneira a valorizar a harmonia da pintura e a linha do desenho. Temos um outro movimento que surge, assim como o neoclássico surge em contraposição ao barroco, o romantismo. O romantismo, ele vai aqui valorizar a subjetividade do pintor. Isso é muito importante, muito significativo. O barroco, ele tinha por característica uma dramaticidade da cena. A cena era dramática por si só, né? Mas ela era uma obra que ela dava essa dramaticidade pela temática e pela configuração do claro e escuro que no caso existia na obra ali. Aqui no romantismo, a gente vai ver que, por exemplo, Goya, que é um artista espanhol que fez parte do movimento do romantismo, ele vai falar dessa dramaticidade em cenas de acontecimentos históricos reais. Então é muito mais forte que a do barroco. O barroco sugere que uma morte, mas ele não mostra a morte, né? E aqui a gente vai ver que na obra de Goya ele efetivamente mostra, né, o fuzilamento de algumas pessoas na guerra civil da Espanha. E aqui a gente vai ver sangue, né? A gente vai ver pessoas que foram mortas. Então é uma cena aí muito dramática. É uma cena muito falando, muito expressiva mesmo, né? Então muito diferente aí do neoclássico. O romantismo surge até aí como crítica ao neoclassicismo.
e ela surge também aí após a Revolução Francesa, lembrando que o neoclássico, ele se interrompe, ele finda aí após a queda de Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa. Davi, então, ele é exilado na Prússia, porque ele é convidado a se retirar, ele fazia parte do governo de Napoleão, e o Debré também foi obrigado a se retirar, veio para o Brasil lá com a missão artística francesa, e a gente vê aí o surgimento do romantismo, não só francês, mas temos aí Goya, né, na Espanha, atuando fortemente no período do romantismo, até mesmo aqui como dica, se vocês tiverem oportunidade, tempo, mas também é um estudo, é uma forma de estudarem, assistam As Sombras de Goya, que conta um pouquinho da história do artista e um pouco dos tormentos que eles sofriam de nível pessoal, mesmo que se reflete na obra dele. Então a obra do romantismo, ele está impregnado de subjetividade, e isso para a arte é um marco, isso para a arte a gente vai ver que depois no expressionismo isso efetivamente também vai acontecer, claro que na configuração da pintura é diferente. Então uma outra característica aqui do romantismo é que o artista se sentiam livres para escolher qualquer coisa como tema. Então se a gente pensar que lá no neoclássico a gente tinha obras de caráter histórico, que tentavam retomar, e de maneira idealizada, é claro, a história, aqui a gente vai ver que os artistas têm uma liberdade de expressão. E tanto é que essa obra aqui do Goya, né, O Gigante, é uma cena fantasiada, não é uma cena que de fato existiu. Tanto é também que Goya, ele sofreu, ele teve uma surdez, né? Em função dessa surdez, ele também tinha vários pesadelos, ele tinha vários tormentos em nível psicológico, e ele, de uma certa maneira, extravasava esses tormentos pessoais na obra, e alguns pesadelos até dele foram retratados em suas pinturas. Então remete a essa subjetividade aí do artista na obra, e que é então um marco aí para a pintura romântica. Outra característica, vejam que obra pesada essa do Goya, né? O apelo para a imaginação e que despertasse interesse. Então tem até temas aqui, no caso Saturno devorando seu filho, um tema mitológico. O Goya escolheu esse tema para retratar, né? Então ele tinha liberdade de escolher o tema, e trabalha muito com esse no imaginário, com a imaginação. E essa obra aqui, muito diferente da obra neoclássica, ela não tem linhas e contornos rígidos, né? A gente vê que ela é uma obra que ela se dá bastante aqui, ó, pessoal, manchas, né? A gente tem várias áreas manchadas para configurar a pele, né, das figuras, coisa que no neoclássico a gente não vê. As figuras são lisas, as figuras são, claro, aquela tem rosinha da cor da pele, muito diferente a configuração aqui. Então, áreas manchadas para configurar a pele das pessoas, muito diferente então do seu movimento contrário, que era o neoclássico. Esse tema também é diferente, não é dramático como no barroco, porque efetivamente a gente vê a ação, né? O barroco sugere uma ação dramática, aqui a ação dramática ela é vista de fato. Então literalmente aqui Saturno está devorando seu filho, por isso que ela é muito mais chocante que uma obra barroca. E tem sangue, ele está espremendo o corpo, né? A gente vê que uma parte do braço está sendo devorado. É uma obra assim pesada, né, para a época. Então a gente vai ver que o romantismo ele tem também uma vertente da idealização, de ideais nobres, e também tem esse lado da subjetividade aqui, coisa que no neoclássico essa subjetividade não estava impregnada. Então a gente viu aqui
o neoclássico, a gente viu o romantismo e vimos aqui dois movimentos que claramente colocados juntos a gente percebe a diferença entre um e outro, é gritante a diferença aí, né, pessoal? E o romantismo, então, ele surge justamente como crítica ao neoclássico, aquela obra extremamente rígida, racional. A obra do romantismo, a gente vê que ela é carregada dessa expressividade, então, como crítica ao movimento anterior. E fica, então, a dica aí. Diferença do barroco com a obra do romantismo é que o romantismo, ele mostra essas cenas com sangue, uma ação do Saturno devorando o seu próprio filho, que é uma cena bem pesada. Então, a aula de hoje seria isso. Falamos então do neoclássico e do romantismo e nos encontramos nos próximos temas. Até mais!